Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 60. Capítulo 24, questões sobre a natureza e a identidade dos espíritos. Essa questão, ela é maravilhosa também. Se nós ficarmos muito atentos, havemos de aprender muita coisa boa. Havemos de aprender muitas coisas boas. Olha só para você ver a pergunta de número 2. Você observa que, olha só para você ver. Esse é o livro dos médiuns, né? A pergunta de número 2, Kardec pergunta assim: a ciência é sempre sinal certo de elevação de um espírito? É óbvio que eu não precisaria nem ter estudado o livro dos médiuns, eu não precisaria nem ter estudado esta mensagem para dizer não. É óbvio que não. Olha só, a ciência é sempre sinal certo de elevação do espírito. É óbvio que não. Por milhares de fatores. Só que é aquilo que no vídeo anterior tivemos a oportunidade de dizer, gente. Só capta isso tudo aqueles que têm conhecimento, aqueles que estudam. Eu confesso a você que na casa espírita que nosso irmão Marcílio Colombaroli presidia, eu era considerado assim, o horror, o terror dos médiuns. O dia que eu me encontrava nos trabalhos de desobsessão, os médiuns passavam um aperto. Mas por quê? Eu não exigia nada de ninguém. Eu não cobrava nada de ninguém. Mas acontece que nenhum espírito que se manifestava, ele conseguia me ludibriar tanto pela ciência dele, quanto pela linguagem dele, ou também pelo animismo do médium. Então, os médios, quando me via no recinto, eles já ficavam assim com a pulga atrás da orelha. E eu confesso a você que tive a oportunidade de visitar algumas casas espíritas no Brasil, inclusive em São Sebastião do Paraíso, convidado pelos presidentes, amigos meus. Mas é interessante que no final dos trabalhos,
os mentores se manifestavam e dirigia a palavra a mim e me diziam assim: agradecemos a gentileza da presença do nosso irmão no recinto, porque a presença do nosso irmão evitou que muitos espíritos mistificadores e charlatões aqui hoje se manifestassem. Aí eu dizia mais ou menos: olha, eu não sou merecedor de elogios nenhum. Ainda mais, com todo respeito, vindo do próprio médium. Aí o mentor me dizia assim: mas o que você quer dizer com isso? Eu falei: meu amigo, o que eu quero dizer com isso é que eu sei que não tem mentor nenhum se manifestando através do médium aqui presente. Mas eu agradeço a gentileza de todos vocês, integrantes da casa. Mas eu pediria, com todo respeito, que estudassem as obras de Allan Kardec. Porque brinquem com tudo, mas não brinquem com o Espiritismo. E vocês estão brincando com o Espiritismo. E sei que aquele mentor se desequilibrava. Ele se desequilibrava de uma tal forma que ele deixava de lado aquela postura de nobre e começava a me agredir verbalmente. Aí eu aproveitava e dizia: está vendo só a prova de que o nosso irmão não é um nobre espírito? Porque os bons espíritos não se contradizem. Os bons espíritos não se sentem humilhados. Eles não se ofendem e muito menos ofendem os outros e nem se revoltam. Então essa é uma das características de espírito inferior, quando não manifestante, e se o próprio espírito do médium, que também é um ser que encontra-se em processo de evolução. Eu sei que, com todo respeito ao termo, mas eu sempre fui o terror dos médios. Porque eu não aceito. Iniciou uma manifestação, eu sei se é um espírito verdadeiro, se é um charlatão mistificador ou se é o próprio médium que está ali encenando. E se estiver encenando, e se for um mistificador, se for um charlatão, eu paro a comunicação ali à minha frente, sem medo. Porque mediante a literatura espírita, nós não podemos permitir sermos mistificados. E é lamentável como milhões de pessoas são mistificadas porque permitem, porque querem ser mistificadas. Eu não permito ser mistificado. Eu não sou perfeito. Eu luto, eu batalho, eu me esforço para hoje ser melhor que ontem, amanhã melhor que hoje. Eu não sou perfeito, eu sou imperfeito, mas você pode ter certeza que enquanto você ao meu lado está conversando comigo, eu estou te analisando dos pés à cabeça. Você pode não perceber,
mas eu te analiso. Eu analiso até os teus poros. Eu analiso até os poros da pessoa. Eu analiso tudo. E quando eu chego a fazer uma pergunta, eu sei se a pessoa está falando a verdade ou se a pessoa está usando meio termo. Às vezes eu deparo com situações onde as pessoas tentam tapar o sol com a peneira, mas eu penso assim, não vou me preocupar com isso, porque a pessoa está enganando ele mesmo. Quer se enganar, quer enganar a si mesmo, que engane. Eu sabendo o que está se passando é o que importa. Aí você pode me dizer, mas o que você está comentando tem a ver com a questão número 2? É óbvio. É o esmiuçamento. Observe para você ver. A ciência é sempre sinal certo de elevação de um espírito? Resposta: não. Porquanto, se aquele espírito ainda está sob a influência da matéria, olha só, e nós sabemos que 50%, 60% ainda se encontra sob a influência da matéria. Pode ter os vossos vícios e prejuízos. Então nós sabemos, não, eu não vou 50% não, isso é 99%. Deixei de 50%. Olha só, pode ter os vossos vícios e prejuízos. Então, é 99% dos espíritos que se encontram na erraticidade que deixaram o corpo físico ainda são detentores dos vícios e dos prejuízos, das mazelas, dos desejos, das vontades, das satisfações. Então, esse assunto aqui, gente, ele pode demorar um pouquinho, porque eu não vou tratar desse assunto aqui em 2, 3 vídeos só, não. Então, olha só para você ver. Há pessoas que neste mundo são excessivamente invejosas e orgulhosas. Julgais que apenas o deixam, o corpo físico, perdem esses defeitos? De forma alguma. De forma alguma. Nós temos visto muitas pessoas em determinados velórios. Eu quase não participo de velório porque eu vejo tanta mediocridade nos velórios que como não sou perfeito, eu prefiro às vezes nem participar. Mas também, quando eu participo de algum velório, é porque o professor permitiu, ou vó permitiu, porque eu não vou em velório, eu não vou em cemitério, sem que eles me permitam. Então, você me viu nesses lugares? Sim. Então, você pensa assim primeiro. O professor ou vó permitiu, porque o Luiz não vai nesses lugares sem permissão. E se eu te convidar, vamos, porque não vai ter perigo nenhum. Porque se eu te convido é porque eles me permitiram. Então não vai ter perigo.
Então, a pessoa, eu tenho visto tanta mediocridade em alguns velórios, as pessoas dizendo assim: ai, descansou nesse momento, fulano, cicrano, bertano, está nos braços de Maria. É óbvio que é um desejo nosso, né? Quem não gostaria de ir para os braços de Maria? Mas tenha certeza de uma coisa: de cada 1 bilhão, uma pessoa só vai para os braços de Maria. Mas se mesmo não é os braços de Maria não, viu, gente? É para as colônias. O restante, tudo para as regiões umbralinas. Até porque nós nos encontramos no umbral, a crosta terrena. O umbral começa aqui na crosta terrena, nos nossos pés, e é uma distância de uns 60 quilômetros, mais ou menos, circundando a Terra. Não vou entrar em outros detalhes, porque é longo demais. Seria até necessário alongar-me em outros detalhes, mas não há necessidade. Então, vejamos. Muitas pessoas dizem assim: fulano sofreu tanto, graças a Deus, pelo menos, né? Morreu, descansou. E você acha que aqui na Terra nós estamos numa batalha, nós estamos trabalhando, nós estamos lutando? Gente, os bons espíritos já disseram que a reencarnação, ela é para o espírito. A reencarnação é para os espíritos um recreio. Como assim? Nas escolas, a professora, o diretor não bate o sininho, belim, 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 recreio, vai todo mundo para o pátio. Significa para os espíritos o recreio. Agora, você já prestou atenção que lá no pátio é onde todos nós reencontramos aquelas pessoas de outras salas? Então, por exemplo, uma escola tem lá 20 salas, mas é no recreio que nós temos oportunidade de reencontrar as pessoas das outras salas. É no recreio, porque você não estuda na sala dela e nem ela na tua. Então, aqui na Terra nós não reencontramos aqui as pessoas de outras salas, de outras existências. Outras existências significam outras salas. Então, aqui nós não sofremos nada, aqui nós não batalhamos nada, aqui nós não trabalhamos nada. Aqui é apenas, como se diz assim, além de um recreio, é uma faculdade, é uma penitenciária. A Terra é um orfanato, a Terra é um manicômio, a Terra é um hospital psiquiátrico, a Terra é um parque. Enfim, a Terra é tudo aquilo que o espírito necessita para a sua melhoria, para a sua transformação. Então, o que acontece? Você acha que o orgulhoso, o egoísta, o invejoso, ciumento, o avarento, aqui no corpo físico, porque ele morre, eu vou usar esse termo, porque ninguém morre, mas porque ele morre, você acha que porque ele morreu no plano espiritual, ele deixou de ser orgulhoso, egoísta? Não, gente, ele continua orgulhoso, egoísta, invejoso, materialista, apegado aos bens materiais. Ele continua sendo horroroso, como aqui na Terra. A pessoa que desencarna com um câncer, a pessoa que desencarna com um câncer em todas as áreas do corpo.
uma pessoa cega, muda, surda, uma pessoa com paralisia, uma pessoa esquizofrênica. Você acha que pelo fato dele morrer, ele chega no plano espiritual e ele já se recupera com a varinha de coldão? Não, gente. Nós sabemos, através da doutrina dos espíritos, que aqueles que desencarnam com câncer, com enfermidades nos órgãos físicos, né? Parada múltiplas dos órgãos físicos, câncer na cabeça, câncer no pulmão, câncer no estômago, ele permanece no plano espiritual quando não vai para as regiões umbralinas. Porque tem isso também. Porque às vezes você vê uma pessoa com câncer resignada, aparentemente, mas por dentro ela está pensando assim: ah, se eu pudesse pegar Deus, eu ia enforcar ele. Porque eu não admito esse câncer. Mas você vê a pessoa por fora, você não tem condições de ver a pessoa por dentro. Você sabe o que a pessoa está pensando a respeito de você? Você não sabe. Então, só a consciência dele fica tudo registrado. Então, quando ele desencarna, muitas vezes aquelas pessoas que aqui sofreram demais, vamos pensar assim, porque ninguém sofre, mas sofreram demais. 10 anos de câncer, 10 anos de quimioterapia, radioterapia, isso e aquilo, desencarna, vai para o umbral. Porque foi 10 anos de oportunidade de se lapidar, mas não se resignou, não aceitando com humildade, com paciência, aquela oportunidade que ele teve de se lapidar. Porque a enfermidade é uma oportunidade concedida pela justiça divina ao espírito de quitar o débito de vidas passadas e também de automaticamente se lapidar, de se auto-evangelizar. Então vamos pensar, aqueles que não vão parar nas regiões umbralinas são levados para os hospitais no plano espiritual, com aquele câncer no cérebro, no pulmão, no estômago. Onde ele desencarnou com aquele câncer. E lá ele passa por cirurgias, quimioterapia, radioterapia, meses e meses e meses. Eu tenho uma amiga que ela permaneceu durante 2 anos em radioterapia, quimioterapia. Ela passou por 12 cirurgias de reconstrução, inclusive das mamas, das glândulas mamárias, dos seios. E também cirurgias não envolvendo só as glândulas mamárias, mas também a parte que corresponde ao cérebro do espírito. Olha só para você ver. E o mais interessante, deixa eu te contar uma outra coisa também. Ela, porque ela desencarnou aqui na Terra, entubada ali na ventilação artificial, né, na UTI, ela permaneceu 2 meses entubada lá no hospital espiritual. 2 meses entubada lá. Só depois de 2 meses entubada lá é que ela acordou lá. Buscou pela família, não encontrou a família. Depois de uns 15, 20 dias depois que ela acordou, é que foi aparecendo a ela parentes que já havia desencarnado. E uma avó dela chegou e disse assim, a avó foi visitar, a avó já desencarnada, é óbvio.
E a avó foi visitá-la, ela olhou assim, vó, mas a senhora já morreu, vó. Ela falou assim, mas qual a diferença, minha filha? Qual a diferença? O que aconteceu comigo? Então quer dizer que evidência? Falou, não, minha filha, não se preocupe, porque você já desencarnou também. Parece brincadeira, né? Mas não é. Aí você fala assim, mas não pode dizer esses espíritos. Não, mas ela já podia, porque fazia 2 meses que ela estava entubada, 15 dias que ela já estava acordada, e cirurgias e mais cirurgias, químio, mais químio, rádio e mais radioterapia. Se eu disser para você que existe transplante de órgãos lá no plano espiritual, você não vai acreditar. Reconstrução dos órgãos, você não vai acreditar. Mas eu tenho que respeitar. Transplante, transfusão de plasmas. Existe transfusão. Existe fisioterapeutas, psicólogos, psiquiatras, neurologistas. Nós vamos para o próximo vídeo, nós vamos continuar nesse assunto, porque esse assunto aqui não vai acabar no terceiro vídeo.